Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Vamos pedir novamente a Maria, mãe de nosso querido Deus, Jesus Cristo, a mãe do Verbo Divino, que vem estar conosco nesses minutos que estaremos aqui reunidos para estudar e conhecer um pouco mais da palavra dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a gente vai ter que ficar com o som um pouquinho alto, porque está tendo obra aqui do lado da minha casa, então eu acho que vai atrapalhar um pouquinho se eu não colocar a música um pouco mais alta, tá? Vamos ver se a gente consegue seguir assim, e também se não tiver nenhuma interrupção dos comerciais aqui no sistema de som que eu coloco. Bom, como eu falei na semana passada, vamos utilizar novamente nossa Bíblia, vamos estar com ela, apesar de eu colocar algumas citações, mas hoje, mais do que nunca, vocês vão precisar dar uma olhadinha comigo para vocês entenderem bem o tema do nosso encontro de hoje, ok? E o tema do nosso encontro de hoje, meio que continuando os dois relatos que a gente estudou bastante na semana passada, o início do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus e segundo Lucas, ok? Então, o nosso tema de hoje são as mulheres da genealogia de Jesus, ou seja, as mulheres que constam na relação dos antepassados de Jesus. E a frase selecionada hoje é retirada do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 42, se refere a Maria, a famosa afirmação que sua prima Isabel faz a ela quando ela vai fazer a visita a Isabel. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, a gente sabe bem que na igreja muitas vezes não se diz que a igreja não valoriza a figura da mulher, entretanto, nós vamos ver que há esse cuidado dos evangelistas de citar o nome de algumas mulheres. Ok? Vamos ver que são 5 mulheres citadas, mas na verdade apenas 4 têm os seus nomes revelados. Ok? Então vamos começar aqui o nosso estudo. Pois bem, bom, como falei para vocês, vamos abrir então aqui nos nossos evangelhos, nosso evangelho, nos nossos 2 relatos, e vamos dar uma olhada no que é genealogia. Em primeiro lugar, a palavra da onde surge genealogia vem do hebraico, né? É muito utilizado nos livros bíblicos, chama-se Toledot. Aqui está no hebraico original, sempre da direita para a esquerda, como eu já falei para vocês, Toledot. Toledot são as gerações que levaram até uma pessoa. Então, quais são as gerações até chegar a Davi? Quais são as gerações até chegar a Abraão? Quais são as gerações até chegar a Jesus? Ou seja, a genealogia da pessoa. Pois bem, nós temos 2 genealogias de Jesus citadas nos relatos evangélicos. Uma está no relato de São Mateus 1, 1 a 16, ou seja, São Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 16, e a outra está em São Lucas capítulo 3, versículos 23 a 38. Então vejamos aqui primeiro em Mateus 1, 1 a 16, eu não vou ler inteiro, mas vocês, com o Evangelho aberto, vocês vão ver logo no capítulo 1, genealogia de Jesus, começa no versículo 1 dizendo, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus escreveu para os judeus, então é importante mostrar que Jesus é um filho do judaísmo, e ser filho do judaísmo é ser um herdeiro do pai Abraão, ok? Então, Mateus vai ter essa preocupação de mostrar que Jesus é o filho de Abraão, né? Então ele começa dizendo, Abraão gerou Isaac. Vejam que ele não começa de Adão, o primeiro homem, ele começa já de Abraão, mostrando que Jesus é um filho do judaísmo, ok? E aí vocês vão vendo a relação com todos os nomes aqui, e nós vemos que há a menção a 4 mulheres, sendo que 3 delas têm um nome citado. A gente vai ver daqui a pouquinho um slide próprio para isso. Tá? Então, há 3 mulheres citadas na linhagem que chega a Jesus,
ressaltando que todos surgem do pai Abraão, ou seja, Jesus é um herdeiro do pai Abraão, é um herdeiro do judaísmo, ok? E essas mulheres que vão aparecer mostram a importância das mulheres na vida de Jesus, certo? Bom, com relação a Lucas, se nós formos abrir o relato de Lucas, começa a genealogia no capítulo 3, não é no capítulo 1, como acontece com Mateus, mas no capítulo 3 nós temos aqui preparação do ministério de Jesus, pregação de João Batista. E aí, quando nós vamos para o versículo 23, lá embaixo, depois de toda essa pregação do Batista, né, tem o batismo de Jesus, no versículo 23 do capítulo 3 de Lucas, começa, ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos. Então, aquilo que a gente falou no encontro passado, né, aproximadamente 30 anos. E era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli. Tá? Então, ao invés de fazer como Mateus, que começa de cima para baixo, ou seja, do antepassado mais antigo, que é Abraão, até chegar a Jesus, Lucas vai fazer o caminho contrário. Ele vai começar de Jesus, indo a José, o pai terreno de Jesus, até chegar ao primeiro dos homens, que é Adão. E aí ele vai mostrar que todos somos filhos do mesmo Deus. Você pode me perguntar, Diácono, por que isso? Porque se Mateus escreveu para os judeus e queria mostrar Jesus como um filho do judaísmo, Lucas escreveu para os gentios, aqueles que não eram judeus. Né? Então ele quer mostrar que todo ser humano é escolhido, todo ser humano é filho de Deus. Então todos sendo herdeiros de Adão e todos filhos de Deus. É por isso que nós não vamos até Abraão apenas, mas avançamos e vamos até Adão. E no finalzinho do versículo 38 fala filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, há somente o nome de homens, mas mostra ao final que todos são herdeiros de um mesmo homem inicial, que é Adão, e todos filhos de Deus. Ok? Então, agora passando propriamente para a genealogia que nos importa hoje, que é aquela que cita as mulheres, vamos ver Mateus 1, de 1 a 16. Quem quiser acompanhar na Bíblia, acompanha. Quem quiser, acompanha comigo aqui no slide. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Aqui a gente vai colocar em vermelho as mulheres que são citadas. Davi, filho de Abraão. Então, começa aqui com Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar, a primeira mulher que aparece é Tamar, pouco se fala dela, a gente vai ver um pouco sobre a vida de Tamar, tá? Farés e Zara, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, a segunda mulher que aparece, ok? Raabe já é um pouquinho mais conhecida. Depois Boaz gerou Obed de Ruth, a terceira mulher que aparece. Essa já tem um livro próprio no Antigo Testamento. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão daquela que fora mulher de Urias. Então aqui é preciso ir lá no segundo livro de Samuel para ver a história de Davi. E vocês vão ver que ela se chamava Betsabé, mas aqui não cita o nome dela, apenas fala que é a mulher de Urias. Houve aquela traição de Davi, o profeta Natan faz o relato para Davi, e Davi se sente culpado, essa criança acaba morrendo, e Davi faz penitência, pede perdão a Deus pelo que ele fez. Ok? Então, continuando, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia, e depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliassim, Eliassim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ok? Então, as 4 mulheres citadas em vermelho, Tamar, Raabe, Ruth, Maria. E interessante que todos geram de uma mulher. Judá gerou Farés e Zara
de Tamar, sua mulher. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Obed, de Rute. Mas quando chega em Maria, não diz que José gerou Jesus de Maria, porque o próprio Mateus já reconhece que Jesus não é filho legítimo de José. José é o pai terreno, mas Maria concebeu virginalmente. Então diz: Jacó gerou José, esposo de Maria. Não fala que gerou Jesus de Maria, da qual, de Maria, nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então aqui temos essa nossa primeira observação. José não é o pai carnal de Jesus, é o pai terreno. O pai de Jesus é o próprio Deus Pai, é concebido pela força do Espírito Santo, mas aqui essa observação: José é esposo de Maria, ele não gera Jesus de Maria, ok? Pois bem, vou precisar falar antecipadamente da chamada Lei do Levirato. Quem quiser já pode abrir aí o Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, capítulo 25, vamos ler de 5 a 10. E quem não quiser manusear, uma oportunidade boa de vocês manusearem a Bíblia, mas quem não quiser pode seguir comigo aqui, que eu já botei o texto aqui em cima. Vamos ver essa lei, porque a lei do Levirato está ligada à história de 2 dessas 4 mulheres que são citadas na genealogia. Está ligada a Tamar e está ligada a Ruth. Então eu já vou falar agora sobre a lei do Levirato, porque quando eu mencionar na história dessas outras 2 mulheres, vocês vão já saber do que se trata. Dizia a lei do Levirato, Deuteronômio 25, 5 a 10. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com um estranho. Seu cunhado a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. Ao primeiro filho que ela tiver, se porá o nome do irmão morto, a fim de que o seu nome não se extinga em Israel. Porém, se lhe repugnar receber a mulher do seu irmão, essa mulher irá ter com os anciãos à porta da cidade e lhe dirá: meu cunhado recusa perpetuar o nome de seu irmão em Israel e não quer observar o costume do levirato, recebendo-me por mulher. Eles o farão logo comparecer e o interrogarão. Se persistir em declarar que não a quer desposar, sua cunhada se aproximará dele em presença dos anciãos, lhe tirará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto, dizendo: eis o que se faz ao homem que recusa levantar a casa de seu irmão. E a família desse homem se chamará em Israel a família do descalçado. Ok? Então, meus queridos, a lei do levirato tratava disso. Um homem era casado, não tinha filhos, ele não tinha para quem deixar o seu nome, o seu sobrenome e os seus bens. Então, o parente mais próximo, normalmente um irmão, quando não era o irmão, um primo, alguém mais próximo, tinha que casar com essa mulher, tinha que desposar essa mulher, tinha que ter um filho com ela, e essa criança que nascesse não era filho ou filha daquele pai que a concebeu, mas sim daquele irmão que havia morrido. E assim se tornava o herdeiro daquele que morreu. E isso era um direito que as mulheres também tinham, de exigir essa lei. Ok? Então, a lei do levirato. Há algumas interpretações que dizem que a mulher não tinha esse direito, só quem tinha o direito era o parente próximo. Ele podia exigir o levirato, mas a mulher propriamente não podia exigir. Mas é uma coisa meio controversa, porque a gente vai ver que em Tamar a Tamar faz essa cobrança a seu sogro Judá. Ok? Então já sabemos o que é a lei do levirato, e sabíamos também que se por acaso algum homem não quisesse assumir o compromisso do levirato, ele era interrogado pelos anciãos e, insistindo no desejo de não se casar com essa mulher, ele retirava um sapato, e a mulher cuspia em seu rosto, e a família desse homem passava a ser conhecida como a família do descalçado. Certo? Então vamos começar a ver a história de Tamar. Aí vamos precisar abrir a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 38. Vai contar a história de Tamar. Lembrando que o Gênesis é o primeiro dos livros da Bíblia. Gênesis 38 vai contar a história de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, o chefe de uma das tribos de Israel. E vai contar o seguinte: aconteceu que neste tempo Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odolã que se chamava Hira. Ali Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Esta concebeu e gerou um filho que chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou de Onã.
E ainda outra vez concebeu e gerou um filho que chamou de Sela. Ela se achava em Cassibe quando teve. Então, Judá teve 3 filhos, Onã e Sela. Judá tomou uma mulher para seu primogênito Ela se chamava Tamar. Olha, Tamar, essa que a gente está tratando aqui, que está na genealogia de Jesus. Mas o primogênito de Judá, desagradou a Yahvé, que o fez morrer. Então morreu sem herdeiros. O irmão mais próximo tinha que casar e ter filhos com ela, que era Onã. Então Judá disse a Onã: vá à mulher de teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado, levirato, e suscita uma posteridade a teu irmão. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. Então não deixava a mulher engravidar. O que ele fazia desagradou Yahvé, que o fez morrer também. Então morreram os dois, e Onã. Então quem deveria ser dado a Tamar? O próximo irmão, que era Sela. Mas vejam o que aconteceu. Então Judá disse à sua nora Tamar: volta à casa de teu pai como viúva e espera que cresça meu filho Sela. Ele era muito novo. Ele dizia consigo: não convém que ele morra como seus irmãos. Então ele entendeu que Tamar tinha algum tipo de maldição que estava matando os filhos dele. Tamar voltou, pois, à casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Sué, a mulher de Judá, morreu. Quando Judá ficou consolado, subiu a Tâmina, ou Tímina, o nome de uma cidade, ele e Ira, seu amigo de Odolã, para a tosquia de suas ovelhas. Comunicaram a Tamar: eis que foi-lhe dito, teu sogro sobe a Tímina para a tosquia de suas ovelhas. Então ela deixou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se na entrada de Enaim, que está no caminho de Tímina. Ela via que Sela já era grande e ela não lhe fora dada como mulher. Ou seja, ela estava esperando ser dada como esposa a Sela, para poder ter o filho que seria do primeiro irmão, o que morreu primeiro, tá? E Judá não cumpriu com o levirato. Então ela tirou a sua roupa de viúva, colocou uma roupa que indicava a mulher como prostituta e sentou à entrada da cidade. Passaram-se muitos dias e a filha de Sué, a mulher de Judá, morreu. Quando Judá ficou com... Aqui já falei para vocês, né? Já falei. Vendo-a, então Judá passou na porta da cidade e viu aquela mulher sentada ali. Vendo-a, Judá tomou-a por uma prostituta, pois ela cobria o rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse: deixa-me ir contigo. Ele não sabia que era sua nora, mas ela perguntou: que me darás para ires comigo? Ele respondeu: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Mas ela replicou: sim, se me deres um penhor até que o mandes. Então ele não tinha um cabrito ali, ele ia mandar o cabrito. E ela queria uma garantia de que ele iria mandar o cabrito como pagamento pela prostituição que ela iria fazer com ele. Ele perguntou: que penhor te darei? E ela respondeu: o teu selo com o teu cordão e o cajado que seguras, que iriam identificá-lo. Ele lhes deu e foi com ela, que dele concebeu. Então ela ficou grávida do próprio sogro. Ela se levantou, partiu, retirou seu véu e retomou as roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por intermédio de seu amigo de Odolã para recuperar os penhores das mãos da mulher, mas este não a encontrou. Ele perguntou aos homens do lugar: onde está aquela prostituta que fica em Enaim no caminho? Mas eles responderam: jamais houve prostituta aqui. Ele voltou, pois, junto a Judá e lhe disse: eu não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram que jamais houve prostituta ali. E nunca houve mesmo, ela estava disfarçada. Judá retomou: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Então ele cumpriu com o dever que ele achava que tinha que cumprir. Cerca de 3 meses depois, foi dito a Judá: tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a fora e seja queimada viva, e a puni-la por prostituição. Quando a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: estou grávida do homem a quem pertence isto. Reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado? Eram do próprio Judá. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não lhe dei meu filho Sela, e não teve mais relações com ela. Ok? Então, ele não cumpriu com o levirato e ela, de certa forma, cobrou isso dele. Ficou grávida dele, né? E ele teve que não pôde puni-la, né? Porque ele não cumpriu com o levirato.
E é interessante que essa mulher, ela não era uma judia, ela nasceu em Canaã, era uma canaanita, né? Ou cananita, como dizem alguns. Então, entre as antepassadas de Jesus não estão só mulheres judias, ela é uma mulher de Canaã, mostrando que Deus também utiliza outros povos para salvar a humanidade. Em seguida temos Raabe. Raabe é a prostituta de Jericó. Então, uma mulher, vejam também aqui, ó, é uma mulher nascida em Jericó, é uma jericoense, não é uma judia. Outra mulher. Vocês vão ver que das 4 mulheres da vida de Jesus que são colocadas na sua genealogia, 3 não são judias, apenas Maria é. Então, Tamar era uma cananita, Raabe uma jericoense. Depois vamos ver Ruth. Para ver Raabe, vamos ver o livro de Josué, que é aquele que vence Jericó e toma posse da terra. Então, Josué, capítulo 2, versículo 6. Josué, capítulo 2, capítulo 2 e capítulo 6. Aqui é um ponto e vírgula. Se fosse uma vírgula, seria capítulo 2, versículo 6. Como é um ponto e vírgula, é capítulo 2 e capítulo 6. Eu vou ler só o 2 para dar uma ideia para vocês do que Raabe fez para ajudar o povo de Deus. Josué, filho de Num, enviou de Setim secretamente 2 homens como espiões, dizendo: Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: Eis que alguns dos filhos de Israel vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Disse então: De fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão, e fechou-se a porta após a saída dos que os perseguiam. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhes: Sei que Yahvé vos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Então o pessoal de Jericó estava com medo deles. Porque temos ouvido como Yahvé secou as águas do Mar dos Juncos diante de vós. Mar dos Juncos é o que hoje se fala o Mar Vermelho, mas o nome é Mar dos Juncos. Quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes totalmente. Ao ouvirmos isso, nosso coração faleceu e não restou mais ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porque Yahvé, o vosso Deus, é Deus tanto em cima nos céus como embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me por Yahvé que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro de que preservareis a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte. E os homens disseram-lhe: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando Yahvé nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E disse-lhes: Ide à montanha para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segui o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Estaremos livres do juramento que nos fizestes prestar, se a nossa chegada à terra não atares este cordão de fio escarlate à janela pela qual nos fizestes descer, e não reunires contigo na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer pessoa que saia para fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue daquele que estiver contigo na casa cairá sobre nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre ele. Mas se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizestes prestar. Ela respondeu: Que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu, e eles partiram, e ela atou o cordão escarlate à janela. Partiram, pois, e foram à montanha, e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores, que os procuraram por todo o caminho e não os encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Num, a quem contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: Realmente Yahvé nos dá toda esta terra em nossas mãos,
e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. Então Raabe protegeu os espiões que Josué mandou e eles fizeram um acordo com ela. Ela teria que amarrar um pano vermelho do lado de fora da casa, que iria identificar a casa dela, e todos os moradores de Jericó iriam ser atacados e morreriam. Mas quem estivesse dentro da casa dela, desde que eles fossem preservados, também seria protegido do ataque dos israelitas. Ok? Então, essa é Raabe, uma mulher de Jericó, que também é uma antepassada de Jesus. A terceira mulher é Ruth, uma mulher de Moabe, a Moabita, um livro muito bonito, de apenas 4 capítulos, que está logo depois do livro dos Juízes. Então, Ruth, eu vou ler para vocês apenas a parte inicial, ok? Contando como é que Ruth entra na história do povo judeu. No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimelech, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Maalon e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Então eles vieram da cidade de Belém, que passou por muita fome. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Morreu Elimelech, marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Maalon e Quelion, e Noemi ficou sozinha, sem filhos nem marido. Então, com suas noras, preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo nos campos de Moabe que Yahvé visitara seu povo, dando-lhe pão. Então, acabou a fome em Belém e Noemi, sem o marido e sem os filhos, resolveu voltar para casa. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinham morado e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras: Ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe, que Yahvé vos trate com a mesma bondade com que tratastes os que morreram e a mim mesma. Que Yahvé conceda a cada uma de vós encontrar descanso na casa de um marido. Abraçou-as, mas elas choravam em alta voz, dizendo: Não, vamos voltar contigo para junto de teu povo. Eram mulheres viúvas e sem filhos. Então, por isso elas poderiam ter uma nova família, um novo marido e filhos. Noemi respondeu-lhes: Voltai, minhas filhas, porque havereis de vir comigo? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Ou seja, a lei do levirato novamente. Porque se ela tivesse outros filhos, poderiam se casar com elas, com uma das 2, e dar uma herança para os irmãos que morreram. Voltai, minhas filhas, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu dissesse, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e terei filhos. Esperareis por eles até que crescessem? Então, se ela pudesse ainda ter filhos e se casasse para ter outros filhos e esses filhos honrarem o levirato, mas nem isso ela poderia, porque ela já tinha idade. Renunciareis ao matrimônio? Não, minhas filhas, é grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão de Yahvé pesa sobre mim. Elas choraram novamente em alta voz. Depois Orfa, uma das noras, abraçou sua sogra e voltou para a casa de seu pai. Mas Ruth ficou em sua companhia. Disse-lhe então Noemi: Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Respondeu Ruth: Não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores irei também. Onde for tua morada será também a minha. Teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que Yahvé me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Noemi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. Partiram, pois, as 2 e chegaram a Belém. À sua chegada, Belém inteira se alvoroçou, e as mulheres diziam: Esta é Noemi? Mas ela respondeu-lhes: Não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara. Mara significa amarga. Então, porque ela estava amarga, porque ela sofreu muito, perdendo o marido e os filhos. Pois Shaddai, nome de Deus, me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, e Yahvé me reconduz de mãos vazias. Por que havereis de me chamar de Noemi quando Yahvé se pronunciou contra mim e Shaddai me afligiu? Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então elas chegam na época da colheita da cevada. Ruth teria
teria a possibilidade da lei do levirato e teria que encontrar um parente próximo para se casar com ela e dar herdeiros, para que esse filho nascido fosse um herdeiro do marido dela que morreu. E aí vai surgir Boaz, que não é o parente mais próximo, ele é o segundo mais próximo, mas o parente mais próximo que só pensava em que ele poderia arrecadar com esse casamento, ele é desestimulado, ele vê que ele vai ter que sustentar uma mulher e vai ter mais gastos do que ele vai receber, então ele tira o sapato, né? Ele rejeita, ele recusa o direito do levirato, e aí Boaz, que é o segundo mais próximo, passa a ter esse direito e se casa com Noemi. Se casa com Ruth, a nora de Noemi, ok? Então, Ruth, a Moabita, também a terceira mulher na genealogia de Jesus. E por fim, nós temos Maria Santíssima, que é tratada, sobretudo, nos dois relatos do Evangelho, Mateus e Lucas. Nós já vimos bastante Mateus, agora vamos dar uma olhadinha em Lucas, quando ele vai falar a passagem famosa da Anunciação, que está em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. E diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. E aí depois, se nós formos ver a visitação, quando Isabel vai dizer para ela, né? Continuando então, né? O versículo 39 do capítulo 1. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo apressadamente a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Então, reconhecendo em Maria não somente a mãe do menino Jesus, mas a mãe do próprio Senhor, a mãe do próprio Deus. Então, meus queridos, recapitulando, entre os antepassados de Jesus, temos 5 mulheres sendo citadas, mas 4 com os seus nomes, né? E essas mulheres, dessas 4, 3 não são filhas do povo judeu. Nós temos Tamar de Canaã, temos Raabe de Jericó, temos Ruth de Moabe e temos Maria, uma filha legítima do povo judeu. Ok? Então Maria, que alguns interpretam o nome como a amada, né? É a mulher amada que dá a luz ao menino Jesus, o Messias esperado. Pois bem, essa era a nossa intenção de mostrar para vocês, né, as genealogias de Jesus, as 2 possibilidades, em Mateus e em Lucas, explicando por que cada uma tem a sua peculiaridade e principalmente mostrando que há mulheres citadas entre as antepassadas de Jesus. Meus queridos, novamente mostrando para vocês, aqui está o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, sugestões, críticas, podem me enviar sem problema nenhum. Então, nos encontraremos na próxima semana. Tenham todos uma semana muito abençoada. Shavuatov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz do Senhor habite o coração de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, São José, Maria e Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês.